E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, desse é besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa, pessoal. Meu nome é Ediel Siqueira e vamos falar sobre uma das festas judaicas mais importantes para esse povo. E para isso, estamos chamando o nosso amigo já conhecido, sócio do programa, sócio aqui do Cuscuzcast, pastor Miguel Cox. Tudo bom, pastor? Opa, Edielzinho, tudo bem? E aí, como tá? Tá bem, graças a Deus. Gente, eu quero, antes de bater um papo, iniciar esse bate-papo aqui, eu queria anunciar para vocês que nesse período de pandemia, a gente relembrar, né, para vocês que nesse período de pandemia a gente não está fazendo com a palavra patroa, né, por um simples fato. A gente entende que agora muitas pessoas estão tendo seus orçamentos reduzidos, entendeu? E investam em outras coisas, investam em pessoas, né? Claro, se vocês tiverem condições de investir na gente, fala lá com a gente, ou por e-mail, né, cuscuzcast@gmail.com, ou no nosso direct do Instagram, Cuscuzcast. Outra coisa também, se você já está escutando a gente em qualquer uma das plataformas, Deezer, Spotify, Cashbox, YouTube, você se inscreve no canal para que você receba automaticamente todas as atualizações dos nossos programas, tá certo? Outra coisa também, no YouTube, em breve, vamos ter, já estamos tendo, na verdade, conteúdos exclusivos para você que gosta de acompanhar no YouTube, tá bom? E a gente também está aceitando, estamos abertos para também dicas, sugestões. Se vocês querem fazer alguma reclamação, sugestão de pauta, falem com a gente, tá certo? E vem ainda por aí o Clube do Cuscuz. Fiquem atentos aí a maiores novidades do Clube do Cuscuz que a gente vai passar aí dentro dos próximos programas. Tá certo? Pastor, tudo bom mais uma vez? Tudo bem, vamos lá. Eu quero até lembrar aqui para vocês, quem quer conhecer um pouquinho mais do pastor Miguel Cox, ele aqui, assim como o Valber, né, já participou aí algumas vezes aqui do programa, aqui do Cuscuzcast. Você vai encontrar um pouquinho participações do pastor Miguel Cox no Cuscuzcast número 5, 6 e 7, né, que fala sobre os pré-reformadores, né, essa turma que influenciou aí a reforma, que veio antes da reforma. Também você vai encontrar o pastor Miguel Cox participando aqui com a gente do Cuscuzcast 16, que fala acerca do divórcio. Eu não lembro se teve mais algum, porque... Teve mais algum, pastor? Não, né? Acho que foram esses. Não. Esses 4, Somente, porque assim, o senhor, não sei se o senhor sabe, que o senhor é o convidado que participou mais vezes do nosso programa, né? Não, obrigado. Tá pau a pau. Então, nossa. E assim, o senhor participou mais e o senhor ainda falou num dos programas que tem a maior audiência da gente, que é esse dos pré-reformadores. Vez ou outra a gente recebe notificação e é um dos mais ouvidos e mais elogiados. Muita gente tem dado feedback pra gente, principalmente desse programa, né? Mas vamos lá, festa da colheita, pastor. Qual é a origem da festa da colheita? Como é que surge isso? É interessante, Deusinho, que essa festa surgiu antes que eles pudessem festejar. Ou seja, eles tinham saído do deserto, e os judeus, né, tinham saído do Egito, aliás, estavam no deserto, a caminho da terra prometida, a terra de Canaã. E eles passaram 40 anos para chegar lá. E nesse período de 40 anos foi que foi escrito o Pentateuco, né, que são os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E nesses livros é que Moisés diz: quando vocês entrarem na terra, aí vocês vão celebrar essas festas. E uma delas é justamente a festa das primícias, que é também chamado a festa dos primeiros frutos, ou a cega dos primeiros frutos, ou festa das semanas. Ela tem esses 3 nomes, né?
E depois, então, vem a festa da colheita, que é um pouquinho mais na frente. Mas eles tiveram a ordem de celebrar essa festa antes mesmo de entrar na terra. Né? E essa festa é interessante, porque ela justamente vem a trazer a lembrança deles os primeiros frutos do trabalho deles. Porque antes eles eram escravos no Egito, ou seja, eles trabalhavam para alguém, né? No caso o faraó do Egito, eram escravos lá, não tinham a sua recompensa, né? Trabalhavam pelo pão, pela água, né? Pela vida, para sobreviver tinham que ser obedientes lá ao faraó. E quando eles entram na terra, e eles mesmos conquistam a terra, e aí eles vão cultivar a terra, e aí vem os primeiros frutos do trabalho deles. E eles então fazem essa festa, que é uma festa de dedicação a Deus, a festa dos primeiros frutos, né? Ou a cega, né? A cega é a colheita, a cega dos primeiros frutos, a colheita dos primeiros frutos, ou também chamada a festa das semanas. Eu gostaria de ler no livro de Êxodo, no capítulo 23, no versículo 16. Êxodo 23, 16 até o 19. Diz assim: guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano. Ou seja, a festa da colheita era um pouco mais na frente, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Não oferecerá o sangue do seu sacrifício com pão levedado, nem ficará gordura na minha festa durante a noite e até pela manhã. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Então, era assim que era celebrada essa festa. Aliás, a celebração em si digamos assim, é cheio de nuances, são detalhes, né, que também, durante o tempo, eles modificaram um pouco. Mas sempre eles traziam esses primeiros frutos. Quais eram os primeiros frutos? Né? Era justamente os primeiros molhos de trigo, ou de cevada, ou de algum outro cereal, como, por exemplo, milho, né? Os primeiros frutos da terra. Geralmente era trigo e cevada que eles cultivavam muito. E ali eles faziam o molho cada um fazia generosamente, né, aquele molho de coisa colhida, do trigo colhido ainda verde. Né? E ali eles levavam até o sacerdote, e os sacerdotes então moviam esse fecho de trigo diante do altar ao Senhor. E depois que ele movia diante de Deus, é como se tivesse assim: olha aqui, Senhor, está aqui o fruto do meu trabalho e eu estou consagrando ao Senhor em agradecimento. E então, depois o sacerdote devolvia esse molho para o adorador, né? Aquele que trazia o fruto. Isso aí era uma festa, digamos assim, obrigatória, né? Eles tinham que fazer isso. E eles faziam essa festa e comparecendo assim na presença de Deus. Isso significava um ato de lealdade para com Deus, um compromisso com Deus, que era o doador de todas as coisas. Né? Isso acontecia no mês de Abib. E logo depois vinha o mês de Nisan. No mês de Nisan tinha a festa da Páscoa, certo? E na festa da Páscoa era onde eles traziam, me corrigindo, não era no mês de Abib, era no mês de Nisan que eles faziam a festa da colheita. Sim. Então traziam a oferta movida, que era justamente um molho, né, que traziam na presença de Deus. O mês de Nisan
ele caía no equinócio da primavera, que para nós é agora, o mês de março e abril. Né? Aliás, agora que passou há pouco tempo, né? O mês de março e abril era justamente a festa das primícias. Então, isso eles faziam ano após ano, ano após ano, ano após ano. E até quando a referência para nós, né, cristãos, eu estava falando dos judeus, para nós os cristãos, é que foi justamente nessa festa das primícias em que o nosso Senhor ressuscitou. Né? Após a Páscoa vinha a festa da primícia, ou seja, Jesus morre na sexta-feira, passa o sábado, amanhã ele ressuscita dos mortos. Certo? Era no domingo de manhã, que era o primeiro dia após o sábado da Páscoa, e então era feito essas oferendas dos primeiros modos. Então, no caso, a festa da colheita era feita logo após a festa da Páscoa. A Páscoa na sexta, a colheita no domingo. A colheita vem um pouquinho depois. Essa é a festa das primícias. Das primícias, perdão. Das primícias, Não, a gente confunde muito isso. Né? A gente confunde. Por quê? Porque a festa das colheitas vem do Pentecostes. Eu vou explicar isso direitinho. Mas antes de prosseguir, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, que é o capítulo da ressurreição, os versículos 20 e 23, eu vou ler aqui, capítulo 15 de 1 Coríntios 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E o versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, a festa da primícia tem a ver com a ressurreição de Cristo. Veja que o apóstolo São Paulo era judeu, era um judeu muito bem preparado, né? Conhecia muito bem a sua tradição, a sua cultura, a sua teologia, as festas de Israel. E ele fala em relação às primícias, a festa das primícias, ele fala que Cristo ressuscitou dos mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, sendo ele o primeiro daqueles que vão ressuscitar. Né? E a ressurreição de Cristo foi ressurreição com um corpo glorioso, com um corpo imortal, um corpo indestrutível, incorruptível. Essa foi a ressurreição de Cristo. E aí está mostrando que nós, quando ressuscitarmos, vamos ter um corpo igual ao de Jesus Cristo. Né? E aí Jesus foi o primeiro a obter esse corpo incorruptível, imortal, eterno. Não é? E aí nós vemos. Então, a festa das primícias, voltando lá no passado, é justamente os primeiros frutos. Os frutos ainda verdinhos, né? Por exemplo, a gente colhe o milho verde agora no São João. O milho seco vai se colher daqui a uns 3 meses mais. Por quê? Se espera que aquele milho fique maduro, depois de maduro, então ele fica secando até que venha a colheita do milho seco. Né? O milho em grão, que é o milho seco. Mas hoje, hoje que eu digo nessa época de festa de São João, se colhe o milho verde. Né? É como se fosse comparando assim, é como se fosse a festa das primícias. Né? Então a fartura de milho, muito milho verde para fazer várias comidas que se fazem com o milho verde. E essa é uma celebração nossa, brasileira. Então, eles tinham essa dedicação dos primeiros molhos. Então, por isso que era a festa das primícias. Os primeiros molhos escolhidos naquela festa. E Cristo é a nossa primícia. A primícia daqueles que dormem. Aquele que primeiro ressuscitou dentre os mortos. Certo? Certo. Pastor, no caso,
o senhor falou que tem as 3 festas, né? A É. Páscoa, além da Páscoa, também a festa das primícias, e aí talvez eu acho que confunda primícias com a festa da colheita por causa justamente do termo primícia, porque a colheita trabalha também essa questão da primícia, né? Mas assim, no caso da festa judaica, qual seria a diferença quais são as diferenças da Páscoa judaica para a festa da colheita judaica? Existe alguma diferença na prática? Sim, sim, existe. Na Páscoa, o cordeiro era oferecido. Né? O cordeiro ele era isolado. Está lá no livro de Êxodo, no capítulo 12. Então, o cordeiro ele era isolado, era escolhido, um cordeiro de 1 ano de idade, e ele era observado durante 3 dias. E no 14º dia ele era imolado. Ou seja, aquele cordeiro ele tem que ser perfeito. E nessa celebração da Páscoa, eles celebravam o fim da escravidão do Egito. Eles celebravam a vida. Né? E isso diz respeito a Jesus Cristo, que é o nosso Cordeiro da Páscoa, nosso Cordeiro Pascal, que foi oferecido em nosso lugar. Assim como o Cordeiro era oferecido em lugar dos adoradores. Né? Então, em vez de a alma que pecar, essa morrerá, é o que diz o texto. Então, em vez de o meu pecado me matar, o meu pecado matava o cordeiro. E eu era, então, assim, redimido. Certo? Então, assim que funcionava no Antigo Testamento. Então, isso era na festa da Páscoa. E Jesus morre justamente na sexta-feira e ressuscita no domingo. Na festa das primícias é justamente o domingo em que eles estão trazendo os primeiros molhos da sua plantação. Né? E mais adiante, 50 dias depois, é que começa a festa aí que tem a festa da colheita, que é justamente a colheita do grão mais maduro. Então eles faziam outra festa, né? Que aí era o início da colheita. Nesse início da colheita vem então o dia de Pentecostes, ou seja, são 50 dias a partir do primeiro dia após o sábado, que justamente seria um domingo, e então acontece o dia de Pentecostes, ou seja, a festa da colheita aconteceu no dia de Pentecostes, e a festa da primícias aconteceu na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no caso, assim como a Páscoa, a festa da colheita dentro dos modos judaicos, ela não tem um dia fixo, né? Ela tem um dia variável também. Olha, por exemplo, cada ano, porque eles observam o calendário lunar, né, e não o calendário solar, como nós observamos. Então, no calendário lunar, cada ano vai mudando um pouco. Né? Por isso, por exemplo, você não tem a festa de Páscoa todo ano na mesma data. Né? Às vezes você tem a festa da Páscoa assim, como no início de março, às vezes lá para o meio de março, às vezes lá para o fim de março, já quase abril. Não é? Então, ou às vezes abril. E aí é justamente por causa dessa contagem do calendário lunar que muda essa data. Né? No nosso calendário seria uma data fixa. Mas quando você vai para o calendário lunar, então essa data ela se move. Né? Então realmente não tem. Mas quando acontece a festa da Páscoa, no primeiro dia, após o sábado, porque no sábado eles descansavam. Então no primeiro dia começava a contar 50 dias. E aí que acontece a festa do Pentecostes. É por isso também que no calendário litúrgico das igrejas,
as igrejas que celebram, né, o dia do Pentecostes, o dia do Pentecostes nunca cai no mesmo dia todos os anos. Então, de ano em ano, há uma variação, justamente por causa do calendário lunar. Lembrando também o seguinte, que no calendário judaico, eles tinham 12 meses e tinha ano que tinha 13 meses, que era justamente para fazer o ajuste dos dias, né, que passaram. Assim como a gente tem o ano chamado ano bissexto, né? E a gente tem, a cada 4 anos, a gente tem o dia 29 de fevereiro. Assim também eles tinham um ajuste, por isso que eles têm um mês que acontecia a cada 4 anos, justamente para fazer esse ajuste, por causa da maneira como eles contavam o calendário dele. Bom, então, aí você tem a festa da Páscoa, a festa das primícias e a festa, mais adiante, a festa do Pentecostes, ou a festa das semanas. Por que a festa das semanas? Porque eles contavam 7 semanas. Né? 7 semanas são 49 e mais um dia. Então são 50 dias. E os gregos, né, denominaram de Pentecostes. Pentecostes é a palavra grega, né, que significa 50. Então, 50 dias após, vem então a festa da colheita. Antes de entrar na festa da colheita, eu quero ler uma passagem interessante que aconteceu com o profeta Eliseu. No livro de 2 Reis, no capítulo 4, nos versículos 42 a 44. Então, 2 Reis, no capítulo 4, eu estou abrindo aqui a minha Bíblia. Não, é massa, porque esse programa aqui, hoje, esse episódio, a turma vai ver com Bíblia, né, do lado. Então, tá virando uma grande devocional aqui. Isso está sendo ótimo. Sem dúvida. Aí diz assim, olha, 2 Reis 4, 42 a 44. Diz assim, veio um homem de Baal Salissa e trouxe ao homem de Deus, que é Eliseu, né, pães das primícias. Veja, os pães das primícias. 20 pães de cevadas e espigas verdes. Veja, espigas verdes, que é justamente a colheita inicial. E espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu, dá ao povo para que coma. Porém, seu servo lhe disse, como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer, quer dizer, Eliseu tornou a dizer, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Veja, o interessante aqui é a multiplicação desses pães. Eram 20 pães e tinha 100 homens para comer. Então, como era que 20 pães ia alimentar 100 homens? Então, houve aí um milagre pela palavra do profeta Eliseu. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esse homem que chegou, diz assim, veio um homem de Baal Salissa. Né? Então, esse homem, ele veio e traz justamente os pães das primícias, os pães da consagração das primícias. Está vendo aí da primeira colheita. Né? Isso é um texto que eu achei interessante de trazer. Agora, vamos voltar ao caso da festa das colheitas. Né? A festa das primícias já vimos. E a festa das colheitas, da colheita, acontece justamente nessa época em que nós estamos, que é justamente quando se celebra aquilo que nós chamamos a festa de São João, e alguns preferem chamar a festa do milho. Né? Então, essa festa da colheita, eles também traziam diante do sacerdote as suas colheitas e consagravam ao Senhor com a mesma, digamos, intenção, aquele compromisso com Deus, que era o doador de todas as coisas, e como um ato de
de lealdade para com Deus. Claro, e de gratidão para com Deus. Porque isso significava fartura para todos eles. E aí, no dia dessa festa, a festa da colheita, a cidade de Jerusalém, isso no tempo de Cristo, ela estava cheia, né? Porque no Antigo Testamento, os homens eram obrigados a comparecer pelo menos 3 vezes diante do Senhor. Então, 3 vezes eles peregrinavam a Jerusalém, com exceção daqueles que já eram idosos, já não podiam caminhar, aqueles que tivessem alguma deficiência física, problemas de saúde. Essas pessoas sim eram dispensadas, mas os homens saudáveis, eles tinham por obrigação de comparecer à presença do Senhor. E as mulheres podiam ir também, não havia proibição, mas não havia a obrigação das mulheres irem. Né? Então, Jerusalém, nesse dia, estava cheia. Alguns historiadores falam coisa como assim 1 milhão de pessoas a mais, ou 2 milhões de pessoas a mais. Bom, não sei no respeito a essa estatística, mas é o que a gente encontra nos livros. O fato é que Jerusalém estava repleta de judeus quando aconteceu o dia de Pentecostes, que é o dia que nós comemoramos, os cristãos comemoram. Antes de continuar, deixa eu explicar a respeito do dia de Pentecostes. Jesus ressuscita num dia de domingo. 50 dias depois, vai cair também num dia de domingo. Pegue o seu calendário e conte. A partir do dia de domingo que Jesus ressuscita, conte 50 dias que vai justamente cair no dia de domingo. Ou seja, era o primeiro dia após o sábado. E Jesus, depois da sua ressurreição, ele passou cerca de 40 dias entre os apóstolos, entre os discípulos. Ele apareceu algumas vezes. Né? A gente tem o caso quando ele aparece aos apóstolos. Ele apareceu logo às mulheres, ali na sua ressurreição. Aparece a Tomé, que não queria acreditar. Aparece aos discípulos de Emaús. E depois ele é assunto ao céu. Ele sobe para o céu. Ele é levado ao céu. E nessa ocasião, segundo São Paulo, tinha cerca de 500 pessoas, né, que viram Jesus subir ao céu. E ele disse, vocês fiquem em Jerusalém até se cumprir a promessa do Pai, que era justamente a vinda do Espírito Santo. Então, recordando, ele ressuscita um dia, no domingo, 40 dias depois ele é assunto ao céu, ele é levado ao céu, sobe ao céu, e ele diz, esperem a descida do Espírito Santo. Então, cerca de 120 pessoas, os cristãos, quem eram essas pessoas? Eram os discípulos de Cristo. Tinham os apóstolos, né? Os 11 apóstolos, porque Judas havia traído, não estava no meio deles. Então havia os 11 apóstolos. Havia Maria, sua mãe, está lá no texto de Atos. E havia os irmãos de Jesus, que também estavam ali, nesse pequeno grupo de 120 pessoas. E o resto era discípulos de Cristo, homens e mulheres, indistintamente. Então eles ficaram no cenáculo, reunidos, esperando que o Espírito Santo descesse. Quando se cumpriu o dia de Pentecostes, ou seja, que era justamente a festa da colheita dos judeus, quando Jerusalém estava repleta de gente, aí veio do céu um som impetuoso, não é? Um som como de um vento impetuoso, melhor descrevendo, e ali foi para aquela casa. Então, imagine o seguinte, os judeus, a cidade está cheia dos judeus adoradores que vão ali fazer suas oferendas, a festa da colheita, estão caminhando para o templo, e de repente
a atenção deles se move para uma casa, um terraço onde eles estão reunidos, os apóstolos estão reunidos. Então imagine vocês, aqueles judeus, na sua curiosidade, mudar a rota, em vez de ir para o templo, eles vão ali para aquela casa, porque foi um fenômeno assim espetacular. Que diz o texto lá de Atos no capítulo 2, assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, os apóstolos, Maria, os irmãos de Cristo e uma multidão de discípulos, uma pequena multidão, 120 pessoas. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, nessa ocasião, o fenômeno foi assim, aumentando. Começa com um som de um vento impetuoso, depois aparecem línguas como de fogo, né, sobre a cabeça de cada um deles, ou seja, 120 pessoas com uma chama de fogo em cima da sua cabeça, e finalmente eles passam a falar a língua, uma língua que eles não conheciam, mas que os judeus que estavam visitando conheciam a língua, porque o livro o escritor Lucas vai continuar no seu livro e dizendo como os ouvimos falar em nossa própria língua. Ou seja, como era que eles falavam, esses judeus vinham de várias partes do mundo e passaram a ser, digamos assim, evangelizados numa língua deles, de onde eles vieram. E essas pessoas que estavam falando a língua eram aqueles discípulos que não conheciam outra língua, exceto o aramaico e o judaico, né? o hebreu, né? o hebraico. Né? E ali veio esse fenômeno e 3 vezes repete, como os ouvimos falar em nossa própria língua materna. E aí vem o dia de Pentecostes. Mas eu não quero focalizar nessa questão da língua, porque eu quero focalizar no fato de que aí começa a igreja, ou seja, a primeira colheita. É por isso, viu, Ediel? Rapaz, então a coisa não é por acaso, né? Exato. E por isso que se confunde, porque essa primeira colheita se confunde com a festa das primícias, que já aconteceu 50 dias antes. Então essa primeira colheita é a colheita dos primeiros frutos, os frutos maduros. Ou seja, ali, continuando aí no dia de Pentecostes, o apóstolo São Pedro, ele prega, né, anuncia o evangelho, e 3.000 pessoas se convertem e são batizadas. Ou seja, essas 3.000 pessoas, junto com as 120 que já estavam ali reunidas, esperando a promessa do Pai, que se cumpriu, a promessa de Joel, que está lá no livro de Joel, que ele enviará naqueles últimos dias o Espírito Santo sobre a vossa carne, sobre vossos filhos, sobre as vossas filhas, etc. Então, isso acontece, ou seja, é o início da igreja, entendeu? Então aí está a festa da colheita. É Deus colhendo os primeiros frutos do ministério de Cristo, agora como a igreja, como assembleia. Né? Então a partir do Pentecostes, para os cristãos, a festa da colheita passa por uma ressignificação. Seria isso? Sem dúvida. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, para os cristãos, o dia de Pentecostes é justamente o dia que o Espírito Santo foi derramado, que é um fato histórico. Né? Eu quero também explicar um pouco isso. Como assim um fato histórico? Você, olhando para o passado, você vê que a travessia do Mar Vermelho aconteceu uma vez apenas. Né? Eles não ficaram
de vez em quando abrindo o Mar Vermelho e fechando, né, para quando fosse conveniente. Não. Então, aquilo ali foi um fato histórico. Eles saíram do Egito, chegaram lá defronte do Mar Vermelho, estavam sendo acossados, né, porque eles foram perseguidos pelo faraó, que se arrependeu de tê-los mandado embora. E ali eles estão entre o mar. E eles não podem recuar porque estão cercados de uma cordilheira de montanhas e, além disso, tem um exército de faraó. E aí Deus manda que Moisés toque com o seu cajado nas águas, as águas se abrem e então eles passam para o outro lado. Quando o faraó vê que eles passaram, ele manda o exército também atrás deles. Só que quando eles estão no meio do caminho do mar, o exército de faraó, o mar se fecha e morrem todos afogados. Inclusive, hoje, naquele local, se encontra peças das carruagens de Faraó ali naquele local. Isso é uma pesquisa arqueológica muito interessante, que você pode até ver, qualquer pessoa pode abrir no YouTube e pode ver a reportagem sobre isso, sobre essa travessia do Mar Vermelho e a reportagem mostrando os artefatos, né, de carruagem, e algumas carruagens tinham artefatos de ouro e outra madeira e ferro, que ali se tornou um coral, né, e você vê perfeitamente as rodas dos carros do faraó. Bom, aí foi um fato histórico, aconteceu uma vez só, não aconteceu mais. Assim também, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes também foi um fato histórico. Foi quando o Espírito Santo foi enviado e aí começa a igreja. Agora, a partir daí, o ministério, digamos assim, do Espírito Santo continua até os dias de hoje. Ele não cessou. O Espírito Santo continua exercendo o seu ministério até os dias de hoje. Mas começou no dia de Pentecostes. Então, essa festividade ainda é praticada pelos judeus, na festa da colheita? Eu creio que sim. Eu não eu vou ser bem franco, não tenho muita atualização da prática, porque depois que o templo foi destruído, no ano 70 da era cristã, os judeus voltaram à sua terra agora, em 1945, né, se não me engano, 45. Eles voltaram à sua terra e ali eles estão tomando o terreno. Então eu não sei como é que eles celebram essas Páscoas. Eu sei que a Páscoa eles já não celebram no templo, porque eles não têm mais o templo, não tem mais o ritual do cordeiro, né? E coisas assim. Mas eu acredito que eles procuram celebrar essas festas observando o calendário deles. A Páscoa eles celebram nos lares, né? Anualmente eles celebram a Páscoa, isso eu tenho certeza absoluta. Mas as demais festas eu realmente não posso garantir. Sim. Você mencionou aí, pastor, em duas oportunidades a questão de espiga de milho, de São João ou festa do milho. Na sua opinião, a gente pode adaptar a festa da colheita às festividades juninas, por exemplo? Olha, eu digo sim e não. Não é? Não, porque isso foi uma coisa do passado, uma coisa entre os judeus, e a gente não celebra a festa da colheita nos moldes deles, certo? Então, mas eu digo sim, porque a gente tem essa época de São João, é uma época de muita fartura, onde se colhe o milho verde, onde se colhe o feijão, onde se colhe tantas coisas boas, porque as chuvas aqui no nosso Nordeste, elas começam em março. E no dia 19 de março, o solstício, né, do verão, eles plantam milho. E tradicionalmente, o dia 19 de março chove.
Às vezes chove um pouco antes, dia 18, dia 17, às vezes chove um pouco depois, dia 20, dia 21, mas sempre chove, né? Se não chover exatamente no dia 19, mas é uma época que chove, né? Geralmente chove. Nessa nossa região. Estou falando aqui do nosso Nordeste, né? Não é interessante até que geralmente quando é a véspera do São João, né, 23 de junho, então o que é que acontece, pessoal? Vamos ver se vai chover à noite ou se vai chover realmente de manhã no dia 24. Fica essa expectativa, né, essa brincadeira. Exato. Então veja, quando eles plantam milho em março, o milho vai estar pronto agora, né? Pelo dia 20 de junho, o milho verde, né? As espigas estão prontas agora, dessa época. Então, eu creio que nós, cristãos, devemos celebrar essa colheita maravilhosa, porque realmente é uma época de fartura, é uma época de muita comida. E você vê que tradicionalmente o preço do milho baixa, né? A mão de milho você compra aí por 20 e poucos reais, 25 reais, 20, 30 reais por aí. Uma mão de milho são 50 milhos, né? Muito milho. Então dá para fazer muita canjica, muita pamonha, muito bolo, muita coisa, né? Milho assado, milho cozido e etc. Toda pé de moleque, tudo aquilo que leva a milho pode fazer à vontade. E sai até barato, né? Porque você tem uma fatura muito grande nessa época do milho verde. E os comerciantes fazem questão de vender esse produto porque é uma receita rápida que eles têm. Eles plantaram em março, já estão colhendo e já estão tendo resultados financeiros também do seu trabalho, que é muito justo. Então, mas nós cristãos podemos celebrar, porque coincide também com a festa do Espírito Santo. As igrejas mais tradicionais, elas celebram o dia do Pentecoste, né? A festa do Espírito Santo. Você vê isso nas igrejas católicas, ortodoxas, luteranas, episcopais e algumas outras denominações que celebram o dia do Pentecostes, esse calendário litúrgico de sua própria igreja. E para nós cristãos é celebrar a fartura, né, que Deus manda para todos nós. Então, eu creio que sim, que nós podemos, né, alguns até chamam, né, a festa da colheita, em vez de chamar a festa de São João, a festa do milho, ou seja, a festa da colheita do milho, né? Em vez de chamar a festa de São João. Mas essa festa, ela, como é que chama? Ela tem uma característica de muita alegria, de muita música, né? Na nossa cultura nós temos o forró. E muita música boa, muita comida boa, né? Muita comida boa, E tem umas músicas boas também. O forró, para quem não sabe, ele era... Quem deu esse nome foram os americanos. E eles faziam uma festa for all, quer dizer, para todos, né? E aí o povo dizia, festa for all, forró, né? E ficou forró, né? Mas não dizia o for all, né? Para todos. E aí é a origem do nome forró. Bom, mas curiosidade à parte, também há uma tradição católica, que eu não sei de onde vem essa tradição, assim, não sei de que época vem, mas por que a festa de São João? Esse São João é o São João Batista, não é o São João Evangelista. Mas qual a diferença? O São João Batista foi aquele que batizou Jesus Cristo, e ele era, segundo a carne, primo de Jesus, era filho de Elizabeth, né? Ou Isabel, né? Isabel, que era parente de Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
eles tinham uma diferença de 6 meses de idade, de um para o outro. João Batista nasceu primeiro, depois foi que nasceu Jesus. E o que diz a tradição, uma das tradições, né, que como eu falei, eu não sei qual a origem disso, mas uma das tradições é a seguinte, que Elizabeth combinou com Maria que quando o seu filho nascesse, ela ia acender uma fogueira que Maria, da sua vila, podia ver a fogueira lá na casa de Elizabeth, que morava em outra vila. Certo? Ora, se isso é verdade, eu não sei. Mas existe esse conto, essa tradição, e é por isso que se faz a fogueira. Ora, a fogueira calha numa época fria, né? Uma época de chuva, uma época fria. E se você está aqui pelo interior do estado de Pernambuco, aqui pelo Nordeste, há lugares bastante frios, né, nessa época. A fogueira serve não somente para aquecer os que estão festejando, mas também para assar o milho, né, fazer a castanha, coisas assim desse tipo, né? Então a fogueira é um elemento folclórico, mas também que faz parte da festividade junina, né? Então nós celebramos assim a festa de São João. Para nós cristãos é apenas uma festa de agradecimento a Deus pela fartura que Ele traz para a nossa região a cada ano. Verdade, é isso aí. Quais os ensinamentos que a gente pode tirar dessas festas? Claro, na nossa realidade como cristãos. Olha, o que é interessante é que essas festas judaicas, elas não aconteceram por acaso. Deus tinha como ensinar àquele povo algumas das verdades que vêm acontecer no Evangelho, né? no Novo Testamento. E hoje nós vimos a festa da primícias com a ressurreição de Cristo e a festa da colheita com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E falamos um pouquinho da Páscoa, que é o sacrifício de Cristo por nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi o que disse São João Batista. Né, quando viu Jesus, disse, esse é o Cordeiro de Deus. Olha aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Cristo morreu por nós. Né, ele se fez maldição por nós. Ou seja, ele absorveu todos os nossos pecados. Veja bem, o pecado de toda a humanidade, ele pagou o preço, né, e ressuscita ao terceiro dia vitorioso, porque a morte não pôde detê-lo. E essas festas, então, nos ensinam muitas coisas, né? Por exemplo, a festa dos pães asmos, que é outra festa judaica, porque quando eles saíram do Egito, eles saíram às pressas. Então, a farinha de pão não teve como levedar, não tinha como colocar um fermento e não dava tempo de levedar. Então, eles comeram o pão sem o fermento. Ou seja, eles comeram o pão sem estar levedado, né? Então aí. Tá. Pronto. Foi iniciado. Eu acho que foi. Pergunta a Júnior aí. Júnior, a contagem agora tá menos alguma coisa. É normal isso? Júnior está dizendo que a contagem está menos alguma coisa. Eu perguntei se é normal isso. Não, de boa. Eu botei aqui para gravar já. Ah, joia, pronto. Beleza? É só que Tranquilo. parou mesmo. Uhum. Parou na parte que o senhor estava falando da questão dos pães. Dos pães sem asmos. fermento. Dos pães asmos. Então, voltando aos pães asmos. Então, eles comeram o pão sem o fermento por causa da pressa de sair do Egito. Não tinha tempo para o pão fermentar. E eles saíram à pressa logo no dia seguinte, né? Eles celebraram a Páscoa durante a noite e quando amanheceu o dia já saíram do Egito. Então, esse pão
sem o fermento, para nós tem um significado, porque São Paulo diz assim, celebremos a Páscoa, né? E sem o fermento da maldade, da insinceridade, ou seja, a gente celebra a Páscoa tirando aqueles elementos que escravizam o homem. Então, a festa dos pães asmos significava a libertação de tudo aquilo que fazia com que eles fossem escravos do faraó. Então, é a libertação do Egito, a libertação de tudo aquilo que fazia mal. E para nós, na analogia, uma analogia cristã, significa que a gente se livra de todo o pecado, tudo aquilo que nos entristece, tudo aquilo que nos magoa, tudo aquilo que é mal, que é ruim, tudo aquilo que fere o nosso próximo, os nossos relacionamentos. Então a gente celebra a Páscoa sem essas coisas, sem as coisas que atrapalham a nossa caminhada cristã. Né? Então, nisso aí, né, a gente faz a analogia. O que eu quis dizer com isso é que há uma relação das festas do Antigo Testamento com alguns fatos do Novo Testamento. Eu gostaria de ler uma pequena parte aqui do livro, que eu vou recomendar daqui a pouco. Pois não. Que ele diz assim, para nós, o dia de Pentecostes é, na verdade, a festa das primícias e da entrega de uma melhor lei, escrita não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração, com o Espírito de Deus vivo. Pois justamente quando os adoradores estavam no templo, talvez no instante em que estavam oferecendo os cordeiros e os pães movidos, que a multidão ouviu aquele som do céu como de um vento impetuoso, som que impeliu a todos para a casa onde os apóstolos estavam reunidos a fim de ouvirem cada qual na sua própria língua as maravilhas de Deus. E naquele dia de Pentecostes, dia da colheita das primícias, nada menos de 3.000 almas acrescidas à igreja foram apresentadas como oferta movidas ao Senhor. As línguas de fogo repartidas e os dons apostólicos daquele dia das primícias, na verdade, cessaram desde aquele tempo, mas o som poderoso da presença e do poder do Espírito tem desde então percorrido todo o mundo. Esse é um trecho do livro de Alfredo Edersheim, um livro chamado Festas de Israel. Caramba, bonito, muito interessante mesmo. Esse Alfredo Edersheim, ele era um judeu convertido, se converteu ao cristianismo, né? Se converteu a Cristo. Ele era nascido em Viena e se entregou ao cristianismo, né? Desde cedo. E ele conhecia muito a literatura hebraica, e aí ele realmente faz um trabalho de erudição, esclarecendo sobre as festas de Israel e o significado para nós cristãos. Show de bola, a gente já está aproveitando aqui, já está fazendo as indicações. Tem mais Exatamente. alguma indicação que o senhor gostaria de fazer, pastor? Tenho sim. Vou apenas repetir. Festas de Israel, de Alfredo Edersheim, certo? Isso já tem a nova publicação. A publicação que eu tenho em mãos é bem velhinha, bem antiga, de 1950. Bom, nossa. A outra indicação que eu tenho é o livro A Carta de Divórcio, um livro que eu escrevi, e graças a Deus ter sido um livro bem consultado, bem apreciado por vários pastores, amigos meus, que têm lido esse livro. Hoje mesmo eu recebi o telefonema de um amigo meu, ele é pastor e tem um casal de filhos, e ele disse que infelizmente eles se divorciaram, e ele, como pastor, sempre se preocupou muito com isso, e quando ele leu o meu livro, ele realmente entendeu, né, melhor sobre essa questão do divórcio na Bíblia, e para ele foi um conforto muito grande, porque a ideia que ele tinha acerca do divórcio era
né, aqueles dogmas, aquelas regras que as igrejas geralmente proclamam, né, com respeito ao divórcio. Então, quando ele leu meu livro, foi libertador, né, segundo as palavras dele. E eu fiquei muito feliz. Isso é a opinião de vários outros amigos nossos que têm lido o livro A Carta de Divórcio. E os leitores podem adquirir entrando em contato com o meu WhatsApp, que eu vou dar agora, 81997386916. Pronto, é isso aí. Massa, massa. E que bom que tá sendo assim. Inclusive a gente tem o livro A Carta de Divórcio, é o único, aqui no Cuscuz Cast, o único episódio que a gente realmente faz o episódio inspirado numa obra literária mesmo, é o Carta de Divórcio, no episódio 16. A gente, quando foi entrevistar o senhor, a gente leu para poder entender, e realmente é algo libertador, é algo que ajudou e ajuda muito a mim, na hora de conversar com alguns amigos, de encarar de maneira diferente, de maneira bíblica, esse tema, que é um tema que ainda é muito delicado. Gente, eu também quero indicar uma coisa. Eu, pesquisando um pouquinho sobre Festa da Colheita, eu não sabia, mas tem um filme, aqueles filmes clássicos da Bíblia, né? Ali que eram mega produções hollywoodianas, ali no começo do século XX, na primeira metade, mas que eu acho muito legal assistir. E eu encontrei a história de Ruth. E aí eu fui ver, e existe essa versão desse filme, dublado, no YouTube. Então eu quero indicar para vocês a história de Ruth, né, versão dublada no YouTube, já tem lá na íntegra. Assistam, vale muito a pena. A história de Ruth é uma das histórias mais belas da Bíblia, né? São tantas histórias bonitas, mas a de Ruth eu acho muito legal. E você vê assim, a soberania de Deus de maneira muito presente ali, a história dela, né? Bem, pastor, a gente está encerrando aqui. A gente quer agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Está sempre aberto aqui. Para vocês terem ideia, ó. O pastor Miguel já falou, já foi emendando dica cultural, ele mesmo já sabe já como funciona, então tipo, a entrevista já rola, já é um bate-papo mesmo. Entendeu? E a ideia é essa mesmo, a gente faz questão de chamar para cá amigos, pessoas que têm história e pessoas que a gente começou a fazer amizade a partir do Cuscuz Cast, mas que a gente conhece a história delas, pessoas indicaram, então a gente faz questão de chamar porque a gente tem confiança no que essas pessoas vão falar, porque Deus já tem falado muito no coração delas e elas apenas repartem o que Deus fala para elas, elas dividem um pouquinho disso para a gente. Estamos encerrando o Cuscuzcast número 39, já chegamos a 39, graças a Deus. Então isso quer dizer, você já está aguentando a gente já há 39 semanas no mínimo, e isso é muito bom. Pastor Miguel, Deus abençoe, que o senhor venha muito mais vezes para cá. Muito obrigado, Deusinho. E 39 é o número dos livros do Antigo Testamento. 39. Eita, mesmo, verdade. Chegamos aí. E no Novo Testamento são 27. 3 vezes 9, 27. Então fica fácil de gravar os 66 livros da Bíblia. Pois é, verdade. Poxa vida. É mesmo. Tá certo, então. Gente, Deus abençoe vocês. Tá bom. Um abraço. Prazer estar aqui. Prazerzão, pastor. Prazer mesmo. Deus abençoe vocês. Deixem um comentário de vocês no direct do Instagram ou no YouTube, se você for escutar no YouTube. Faça perguntas, suas impressões, contribuições, porque todo mundo pode somar, entendeu? E vai ser muito legal pra gente, vai ser um prazer responder cada um de vocês, tá ok? Deus abençoe, tchau, e um beijo do Barbudo. Esse podcast foi produzido por